Olá, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam aí animados na casa de vocês. Eu sou a professora Michele Ferreira e hoje o nosso assunto é divisões da língua portuguesa. Nós vamos passar aqui brevemente pelos tópicos gramática, literatura e produção textual, explicando cada um deles, para que serve, como é que a gente vai usar. Aí, primeiro ponto que deve estar aí, né, perguntinha na cabeça de vocês. Professora, se a língua portuguesa se divide aí em 3 partes, gramática, literatura e produção textual, vou precisar de uma matéria no meu caderno para cada uma dessas divisões? Não, não será necessário, tá? Você pode ter apenas uma matéria no seu caderno para a língua portuguesa e aí cada aula, respeitando a sequência, cada aula você vai informar aí no cabeçalho qual é o assunto do dia, se é gramática, se é literatura, se é produção textual. Professora, mas como é que eu vou saber disso? Se hoje é gramática, se hoje é literatura, se hoje é produção textual? Eu vou informar para vocês, tá? No vídeo de vocês vai ficar sempre informado se aquele conceito, se aquela explicação é sobre gramática, literatura ou produção textual. No PDF de atividade de vocês, da mesma forma, lá no cabeçalho vai estar especificando qual é o assunto, para você não se perder. E aí, quando você for realizar as suas atividades no seu caderno, ou se para você é mais fácil, não vou copiar no caderno porque eu tenho uma impressora, vou imprimir, não se esqueça de pôr a data, tá? Precisa respeitar o cabeçalhozinho com data para você não se perder. Sua vida vai ficar muito mais fácil dessa forma, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos trabalhar hoje? O que é gramática? A gramática é um conjunto de regras que indicam o uso mais correto de uma língua. Aí, pensando aí em o que é gramática, nós temos 2 tipos de gramática. Nós temos a gramática normativa, que é essa que nós vamos trabalhar, e nós temos a gramática descritiva. Nós não vamos trabalhar com a gramática descritiva no momento, mas eu vou explicar para vocês o que é, só para que vocês saibam, tá? A gramática normativa, ela vai estabelecer normas e regras, né, que vão indicar qual é o uso correto da língua. Já a gramática descritiva vai fazer o seguinte, vai registrar a língua como ela é falada. Então, nós temos 2 tipos, nós temos 2 correntes filosóficas que falam sobre as gramáticas. Qual é a mais importante para nós agora? A gramática normativa, porque é o que você precisa saber para escrever uma boa redação, para que você passe aí num vestibular que você queira. Mas agora, para a nossa vivência, é bom saber a gramática descritiva para a gente respeitar a fala do coleguinha. Porque às vezes o coleguinha ele vem de um estado diferente ou ele cresceu numa área diferente da sua e aí a forma com a qual ele se comunica é um pouquinho diferente. Ah, diferente como, professora? Eu não estou entendendo. Vamos pensar o seguinte. Você fala vassoura com V, certo? E o seu coleguinha não fala vassoura, ele fala bassoura. Isso está errado? Depende de qual perspectiva. Se nós estamos falando da gramática normativa, está errado. Porque se ele escrever lá na redação dele, lá no textinho dele, bassoura, ele grafou de forma errônea a palavra. Agora, se ele está falando, menino, pega a vassoura aí pra mim que eu vou varrer o chão. Percebeu que foi tudo com B? Vassoura, varrer. Para a gramática descritiva, isso está correto. A gente precisa respeitar a fala do colega. Ué, professora, mas se é professor de língua portuguesa, você não vai corrigir o colega? Não vou corrigir a fala dele. Eu vou mostrar para ele qual é a forma correta e ele vai absorver essa forma correta de acordo com o estudo dele. Não é bonito, não é educado ficar corrigindo a fala do colega, tá? Por isso nós temos 2 tipos de gramática. A gente estuda esses 2 tipos com mais afinco na faculdade, quando a gente vai estudar linguística. Mas aí é só
assunto para conhecimento de vocês mesmo. Nós não vamos entrar em gramática descritiva. No momento é só gramática normativa, falando sobre as regras, qual é o mais correto, tá? Então, dando sequência aqui em assunto gramática normativa, nós vamos dar uma revisitada lá em classes de palavras. Eu tenho certeza que vocês sabem, mas vamos relembrar? Olha só, nós temos na gramática normativa, como ela vai fazer o quê, né? Ela vai estabelecer um conjunto de regras para o uso mais correto da língua. Então, nós temos essa divisãozinha de classe de palavras. Nós temos substantivo, artigo, adjetivo, pronome, preposição, conjunção, interjeição, verbo, advérbio e numeral. São 12 as nossas classes de palavras, né? Então, vamos lá. O que é substantivo? Vamos dar uma relembrada? Substantivo, ele vai nomear seres, sentimentos, sensações e conceitos. Aí, o artigo, professora, eu não lembro direito. Artigo não é texto? É texto sim, mas em outra perspectiva, tá? Vamos lá, aqui artigo enquanto classe de palavra. Ele pode ser indeterminado ou determinado. Artigo indeterminado, uma, uns, umas. Quando eu falo de um artigo indeterminado dentro de uma frase, eu posso dizer assim: uma pessoa disse que você está errado. Eu determinei quem foi? Falei que foi o João, que foi o Francisco, que foi a Amanda? Não falei, eu disse que uma pessoa disse que você está errado, não estou definindo. Então, meu artigo aqui ele é indefinido, indeterminado, aliás. Ele não determina quem foi essa pessoa que falou que você está errado. Então, artigo determinado. O, a, os, as. O João falou que você está errado. Então, meu artigo está determinando quem foi que falou? O João. O artigo está determinando que foi João que falou que você está errado. Então, seguindo. Adjetivo, né? Vai dar características. Ele vai caracterizar seres, coisas, pessoas. Então, adjetivo, Mariana é bonita. Então, qual é o meu adjetivo? A palavra bonita. Ele está fazendo o quê? Dando uma característica para Mariana, está qualificando Mariana. Entendido? Seguindo aí, pronome. Pronome é uma palavra que pode acompanhar ou substituir um nome. O que é nome, gente? Substantivo, tá? E que determina a pessoa do discurso. Tranquilo até aí? Se vocês tiverem dúvida, é só mandar mensagem no WhatsApp para mim, tá bom? Então, seguindo, preposição. Vai servir para ligar uma palavra a outra, estabelecendo relações entre elas. Conjunção é uma palavra que vai ligar as orações. Olações é ótimo, né? Engolindo aqui, dando uma de cebolinha. Palavra que vai ligar orações, que vai estabelecer entre elas relações de coordenação e subordinação. Ao longo desse ano a gente vai estudar o que é uma oração coordenada, uma oração subordinada, como é que eu analiso isso, como é que eu entendo. Ao longo desse ano nós estudaremos, tá? Interjeição, né? Palavrinha que vai expressar emoções ou vai evocar emoções. Como, por exemplo, se eu digo assim, oh meu Deus, o que é isso? Consegue pensar qual foi a emoção aqui que foi expressa em oh meu Deus, o que é isso? Susto. Esse oh meu Deus é uma expressão, é uma interjeição, tá? E aí, seguindo, nós temos verbo, palavra que vai expressar ações ou estado. Lembra disso? Ok, tenho certeza que você lembra. Advérbio, palavra que vai acompanhar os verbos, os adjetivos ou outros advérbios, modificando eles. Nós vamos estudar com mais afinco daqui a pouquinho o que é advérbio. E numeral, né, vai expressar a quantidade das frações, dos múltiplos e a ordem das coisas. Tranquilo até aí? Ótimo, então vamos passar para o próximo tópico, que é literatura. O que é literatura? O que é literatura para você? Manda para mim depois no privado, no WhatsApp, ou comenta aqui no mural mesmo. O que era literatura para você antes desse conceito? Que conceito, professora?
Então, o que é literatura, né? É a arte de compor escritos artísticos, o exercício da eloquência e da poesia. É um conjunto de produções literárias de um país ou de uma época, carreira das letras. A literatura é simplesmente a arte das palavras. Como diz Carlos Drummond de Andrade em um de seus poemas, penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Então, pessoal, olha só, a literatura, enquanto arte, ela vai exigir do escritor técnicas, conhecimento, sensibilidade e paciência. Então, tá tudo interligadinho. Eu preciso saber gramática normativa para escrever, né? Eu preciso entender o que é literatura e lá em produção textual, para que eu consiga ter técnica e conhecimento para eu escrever, para eu produzir a minha literatura, eu preciso ler bastante, eu preciso ter um conhecimento vasto de palavras, preciso ter sensibilidade e preciso ter paciência para produzir, né? Então, seguindo aqui, a gente vem para a próxima pergunta. O que é produção textual? A produção textual, né, a produção de textos, é o ato de expor por meio de palavras, ideias, sobre determinado assunto. Você pode escrever sobre o que você quiser, sobre qualquer assunto. Você precisa saber a gramática normativa para que isso seja uma boa produção. Então, eu tenho aqui para vocês 3 dicas que são importantíssimas. Por quê? Porque saber como escrever um texto pode ser um pré-requisito para que você consiga um emprego em uma vaga na faculdade, para que você dê aí um upgrade na sua vida. Então, vale lembrar que o hábito da leitura é essencial para que você produza um bom texto. Então, para eu escrever bem, eu preciso ler. Já ouviram falar assim? Quem mal lê, mal fala e mal ouve. Por quê? Se você não lê, você não desenvolve o seu senso crítico. Se você não tem senso crítico, você mal ouve. Por quê? Porque você escuta e não entende. E você mal fala, porque você não desenvolveu o seu senso crítico, então você não tem argumento para falar sobre determinado assunto. Então, né, é bom ler porque enquanto nós estamos lendo, nós vamos ampliando o nosso vocabulário e aí, consequentemente, o nosso universo interpretativo. A leitura ela é extremamente importante para que você tenha aí várias referências para que você produza o seu texto com riqueza de qualidade, tá? Nós vamos, nesse início, aprofundar em produção de texto. Na próxima aula, nós teremos aí, né, quais são os tipos existentes de texto. Então, nós vamos estudar tudo isso com calma, paciência e tudo mais. Eu sei que, para alguns de vocês que não estavam conosco aqui no CEPI no ano passado, pode estar um pouquinho confuso, um pouquinho assim, ai meu Deus, onde é que eu tô, o que é que eu vou fazer? Mas calma, relaxa, que vai dar tudo certo. A gente vai fazer tudo com muita tranquilidade. Nós não estamos com pressa, nós temos aí um ano inteirinho para estudar com calma, com paciência. E lembrando que sempre que você tiver uma dúvida, você pode me mandar mensagem no WhatsApp das 7h30 até as 17 horas. Eu estou à sua disposição. Tendo dúvida, é só mandar mensagem, tá bom? No WhatsApp ou pode fazer comentário no mural aqui, tá? Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus. Dúvidas? Lembre-se que eu estou à disposição, tá bom? Beijão para vocês.